dia a todos. Dando início à nossa sessão no dia 9 de julho, sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Gervani para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. Bom dia a todos. Confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, de quem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, nem abismo, nem arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Convoco a secretária Edna Mair para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica 517, sessão ordinária, segunda sessão legislativa da 16ª. Mesa diretora, presidente Beatriz, vice Adão, primeiro secretário Jeane, segundo secretário Tio Marcelo. Foi feita a leitura da ata anterior e colocada em discussão. E o vereador Ernesto pediu que registrasse que na sessão anterior foi dito por ele que são impopulares os projetos do SAI. E, em seguida, a mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o vereador Ernesto fez uso da tribuna, comentando que fica indignado, uma com a derrota do Brasil e outra com as questões administrativas do nosso município, que podemos ver aí sinal negativo, que sangra nossa população, e que fica extremamente chateado enquanto tem aí a empresa Nilcom, que nós dizíamos quando era bem menos, o prefeito anterior, com a expressão que estava roubando. E hoje nós temos praticamente o dobro. A cidade aumentou, mas a coisa parece que está pior. Mas o mais grave é que essa mesma empresa loca para a prefeitura 4 caminhões, 2 patrol, 2 pá mecânica e uma esteira. E os funcionários mecânicos reclamam que tem máquinas que ainda têm condições de trabalho. E lá dizia que acreditava que a administração iria ser diferente, pois foi governador do estado de Goiás e como gestor não está dando conta. Comentou sobre a demora de enviar cópia de contratos para a Câmara e também da recuperação das estradas. E agora aluga 9 máquinas pesadas. E todos percebem que os carros têm placas de outra cidade com adesivo da prefeitura. Nós estamos perdendo, pois no primeiro tempo desse mandato nós perdemos. E nós temos que exigir que o prefeito venha aqui para nos dizer sobre a alocação dessas máquinas superfaturadas. O dobro do valor. E muitas vezes diziam, eu vou fazer isso ou aquilo, e vou melhorar a qualidade de vida da população de Mineiros. E quando o Rodão e José Antônio foram prefeitos, o que era errado eu dizia. E na época o Rodão parou de doar cascalho para as pessoas carentes. E disse a ele que estava errado. E agora é vexatório, decepcionante quando a gente vê esse governo, pois a sociedade está decepcionada e agora aloca máquinas da própria empresa que presta serviço. E dizem por aí que o prefeito recebe da mesma R$ 180 mil por mês. Adão disse que esteve na Secretaria de Obras, procurado por alguns funcionários, mecânico e motorista, e eles alegam que lá tem 2 pá carregadeiras boas e que tem condições de trabalho, e que eles querem fazer das 2 só uma. Fotografou, e isso é uma preocupação dos funcionários, pois entende que estão boas. Gervani comentou que na época da ex-prefeita Laci, compraram 2 patrol, e eram 4, e depenaram todas, pois lá existe só sucata, e não receberam o patrimônio até hoje. Comentou sobre a Provia que saiu, e fazem isso, e que fazem isso mesmo, de pegar a peça de uma e colocar em outra.
mas que no governo da ex-prefeita Laci isso não acontecia, mas que a cultura, todavia, foi isso. Marcelo do Vale, mais uma vez, ele veio o vereador Ernesto ir até a tribuna e fazer denúncias contra o executivo. Isso virou rotina. O mesmo falou de mais contratos esses com a mesma empresa, e quando vem monopolizando contratos com a mesma empresa é porque tem indícios ruins, porque anteriormente se pagava 298 mil e passa para 540 mil reais. Isso só se for uma pessoa boba ou que não quer enxergar que existe rolo ou alguma coisa não legal. Disse ainda que o ruim da comparação é comparar a administração anterior com a atual. Comentou sobre o patrimônio, que disseram que não receberam. Então, entra com mandato de segurança contra a ex-gestora, secretário, para devolver a máquina. E que a Genô Rezende é o pior gestor que Mineiro já teve. Hoje já teve 3 pesquisas e é o pior. Tomara que melhore com essa arrecadação. Falou sobre a candidatura da Neiva, que muitos diziam que não iria ser candidata, pois estava com a ficha suja, ilegível e agora registrada a sua candidatura. Então, mostra que ela cumpriu com as exigências do tribunal. O governo tem que andar, pois se continuar os 4 anos lamentando, Mineiros vai continuar esse negativismo e má digestão. A seguir, a sessão foi suspensa para as comissões. Esgotado o prazo regimental, a presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para 10/7/2014, às 8 horas. Encerrada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. A ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a doutora Giane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Bom dia a todos. Projeto de Decreto Legislativo número 43 de 2014. Concede título de cidadão mineirense ao senhor Emídio Porfírio dos Santos e determina outras providências. De autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 338 de 2014. Requer que seja encaminhado ofício ao Departamento de Habitação, solicitando informações sobre casas populares sorteadas no último sorteio realizado em nosso município, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Requerimento número 339 de 2014. Requer reforma no Centro Comunitário Dom Eric, de autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 340 de 2014. Requer operação tapa-buracos no setor Parque São José, de autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 341 de 2014. Requer ao secretário municipal de esportes a inclusão de mais 2 modalidades de esportes para a escolinha municipal, o basquete e o atletismo, de autoria do vereador José Sado. Requerimento número 342 de 2014. Requer ao superintendente municipal de trânsito a implantação de um redutor eletrônico de velocidade na Avenida São João, de autoria do vereador José Sado. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Tem um ofício aqui encaminhado, à mesa diretora, aos senhores vereadores, afastamento por motivo de doença. Ao par de cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente comunicar à mesa diretora e demais vereadores dessa Casa de Leis que, em função de minha ausência, por motivo de uma cirurgia de emergência, estarei impossibilitado de comparecer à sessão ordinária do dia 10 e 11 de julho de 2014. Assim sendo, eu envio este ofício para que seja justificada a minha ausência. E ainda aproveito para solicitar ao plenário o abono desta falta. Atenciosamente, vereador Marcelo Timo Machado. Em fase de projetos nas comissões, suspendo a presente sessão para que as comissões se reúnem para dar seus pareceres. Está suspensa a sessão. Reabrindo os trabalhos, passaremos agora à discussão em projetos de requerimentos de acordo com a ordem do dia. Só antes de passar aqui a leitura, recebi o ofício de número 31,
do vereador tio Marcelo, decorrente do pedido de vista do projeto 35 em plenário no dia 8/7, devido à minha ausência e uso desse ofício para retirá-lo, o mesmo da minha carga e julgá-lo favorável ao mesmo. Então, é o projeto em relação aos hidrantes. Ele devolveu e já deu seu posicionamento favorável. Mas ele não vota, né? Porque ele não está presente. Tio Marcelo, ele está entrando para essa cirurgia. Aí ele vai entrar na sessão de amanhã, porque ele foi devolvido hoje. Presidente, questão de ordem. A emenda modificativa número 2, número 3, 2014, referente ao projeto da LDO, eu assinei a emenda e gostaria de retirar-se ela. Tem o Ernesto, o Paulo, se puder acompanhar, retirar. Uma emenda, senhora presidente, que houve aí um consenso entre os autores das emendas e fizemos uma única em conjunto. Portanto, Desculpa, Ernesto, só retificando aqui, presidente, a emenda número 2. Modificativa ou aditiva? A modificativa número 2, que falava... Número 3. É a que fala do limite de 20%. questão de ordem também. Tá, ela tem a assinatura do vereador Marcelo, doutor Paulo, José Sávio e Ernesto. Eu quero que retire. Eu sou favorável. Senhora presidente, questão de ordem. Eu quero que retire a emenda modificativa número 6, minha autoria. Tá, deixa eu só votar nessa daqui, para ver. Parei, o Marcelo do Vale, o José Sávio e o Ernesto. É só retirar. Então tem que colocar em votação. Coloque em votação para retirar a emenda modificativa de número 3. Os vereadores autores já pediram a retirada, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Então, a Questão de emenda ordem, número senhora 3 presidente. foi retirada e aprovada por unanimidade. Eu gostaria de fazer também um requerimento solicitando A a votação já retirada. passou, excelência. Retirando. Já Para aí, terminou a calma. votação. Foi retirada aqui, Gerva, a emenda modificativa de número 3, que é de autoria do vereador Marcelo do Vale, doutor Paulo, José Sávio e Ernesto Vilela, que está falando aqui do limite de 20% da LDO. Aí eles retiraram, a gente colocou em votação e foi aprovada a retirada. E também a de 30%, né? Não, nós colocamos uma. Aqui nós temos 10 emendas, a gente vai ter que fazer uma por uma. Tá? Gostaria de fazer um requerimento solicitando também a retirada da emenda de 50% da LDO, que nós tínhamos protocolado em parceria com os demais vereadores e todos concordam. Só um minutinho. Espera aí, o Adão estava na frente, Adão pediu a retirada da dele. 6. A do Adão é de número 6, onde que fala que o limite para a LDO é de 30% para despesas prevista e orçada. Está só com a assinatura dele, então coloco em votação para retirada, pedido de retirada do vereador Adão. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu nunca vi. Eu ia falar isso. Nunca vi isso Eu acho que também. também está errado, Bia. A gente tem que O votar, autor não. que quer retirar, ele retira. Ele retira a hora que ele retira, quiser. Espontaneidade, sem votação. Não, mas a primeira eu coloquei em votação porque tinha 5, né? Essa aqui não precisa porque ele já pediu. Eu acho que não tem necessidade de votação, não. Não precisa. Basta que os componentes manifestem o desejo de retirá-las. Só que lendo para vocês, no parágrafo 89, o autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada de sua proposição. Parágrafo único. Se a matéria estiver incluída na ordem do dia, que é o que acontece que está incluída, compete ao plenário decidir a solicitação pela sua retirada ou não. Então, ela tem que ser colocada em votação. Então, estava fazendo tudo isso. Então, tem que colocar. No regimento interno, o plenário muitas vezes era soberano. Então, vamos continuar com a nossa votação. Coloco a retirada do vereador Adão em votação. Vereador Antes de pôr em votação, Beatriz, eu gostaria de fazer parte. Eu gostaria de saber, antes de votar, quais são as outras proposituras. Porque, de repente, está votando numa e tem outra que te interessa mais que não retire. Qual as porcentagens que tem? Porque eu ainda não conhece as emendas, eu não faço parte da comissão. Então, se tiver, você retirou uma de 20. Eu vou ler o projeto e depois eu vou... Você entendeu? Vou fazer. Então, vamos lá pela ordem. Vamos falar sobre a LDO agora. Projeto de lei número 13
de 9 de abril de 2014, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Projeto de lei número 27. Disposições preliminares. Artigo 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária no exercício financeiro de 2015, compreendendo, primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Terceiro, disposições sobre a política de pessoal e servidores extraordinários. Quarto, disposições sobre a meta, sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Quinto, equilíbrio entre as receitas e despesas. Sexto, critérios e formas de limitação de empenho. Sétimo, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recurso de orçamentos. Oitavo, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Nono, parâmetros para elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Décimo, definição de critérios para início de novos projetos. 11º, definição das despesas consideradas irrelevantes. 12º, incentivo à participação popular. 13º, a disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Primeiro, metas fiscais. Segundo, metas e prioridades da administração pública municipal. E terceiro, riscos fiscais. Agora vamos passar às emendas. Foram apresentadas à LDO 3 emendas modificativas e 7 emendas aditivas. Vou ler agora as modificativas. A modificativa número 1 de 2014, de 27 de junho de 2014, altera o artigo 48 do projeto do Executivo número 27 e dá outras providências. Pelo presente, na forma regimental, requeiro, ouvido o plenário, seja alterado o projeto de lei em epígrafe. Artigo 1º. O artigo 48 do projeto de lei número 27 de 2014 passa a conter o seguinte parágrafo. Artigo 48. O envio da proposta orçamentária à Câmara Municipal pelo Poder Executivo Municipal, a apreciação e a devolução pelo Legislativo para sanção dar-se-ão nos prazos estabelecidos no artigo 35, parágrafo 2º, 3º do ADCT da Constituição Federal. Artigo 2º, essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 27 de junho de 2014. Eu vou ler as 3 aqui, depois a gente põe... Tá. Senhora Presidente, as que já foram votadas para se forem exclusão... votadas, eu não vou ler mais não. Já tiramos ela daqui. Tá, a minha vai ser votada que hora? A nossa, de 50. Na hora que eu terminar de ler as modificativas, passaremos para as aditivas. Tudo bem. Modificativa número 2. A Câmara Municipal de Mineiros aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte emenda modificativa do projeto de lei 27. Artigo 45, projeto de lei número 27, onde Zé Abril passa a vigorar com a seguinte redação. Essa é do artigo 45. O Poder Executivo poderá, mediante autorização do Poder Legislativo, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como as alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa na categoria de programação conforme definida no artigo 5º desta lei, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recurso, modalidades de aplicação e identificadores no uso do seu resultado. Artigo 2º, essa emenda entra em vigor a partir da sua publicação. Sala das Comissões, 27 de junho. Essa aqui é uma emenda modificativa, número 2, 2014, está com a assinatura do vereador Paulo Cunha, Marcelo do Vale, José Sávio e Ernesto Vilela. Estou lendo todos porque foi pedido para que leia para saber antes da votação. Agora, a modificativa número 4.
Da mesma data, 27 de junho, já vou direto ao artigo. Artigo 46, parágrafo 1º, omisse a parágrafo 2º, nos termos do artigo 7º da Lei Federal, de número 4.320, de 17 de março, ficam os chefes do Poder Executivo e Legislativo autorizados pela lei orçamentária a abrirem créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 50% da despesa prevista e orçada, bem como adotando elementos de despesa de cada programa, projetos ou atividades atentando para exclusões do limite que consta no artigo 7º da Lei Federal 4.320. Essa emenda entra em vigor a partir da sua publicação. Sala das Comissões, 27 de junho de 2014. Vereador Washington Luiz, doutora Flávia, doutora Beatriz, Edmar Andrade, Adão e Fernando Costa. Essa é a de 50%. Emenda modificativa número 5. Pelo presente, da forma regimental, requeiro plenário, artigo 44 omisso, primeiro omisso, segundo omisso, terceiro, para fins de realização da audiência pública previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de 15 dias, antes da audiência, relatório da avaliação no cumprimento da meta do superávit primário, com a justificativa de eventuais desvios de indicações das medidas corretivas adotadas. Artigo 2º, essa emenda entra em vigor a partir da sua publicação. Sala das Comissões, 27 de junho. Vereador Washington Luiz, Fernando Costa, doutora Flávia, Adão, Edmar e Beatriz. E a última emenda modificativa, número 7, número 6, o mesmo teor, o artigo 1º, parágrafo 2º, do artigo 46, do projeto de lei número 27, de 9 de abril, parágrafo 1º omisso, parágrafo 2º, nos termos do artigo 7º da Lei número 4.320 de 1964, 17 de março, ficam os chefes do Poder Executivo e Legislativo autorizados pela lei orçamentária a abrirem créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 30% das despesas previstas e orçadas, bem como adotado elementos de despesa para cada programa de projetos ou atividade, atentando-se às exclusões do limite que conta no artigo 7º da Lei Constituição Federal. Emenda modificativa número 7, do mesmo teor também. Artigo 46, parágrafo 2º da Lei número 27 de 2014, 11 de abril, passa a entrar em vigor a redação. Artigo 46. Parágrafo 2º, nos termos do artigo 7º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, ficam os chefes do Poder Executivo e Legislativo autorizados pela lei orçamentária a abrirem créditos adicionais da natureza suplementar até o limite de 5% para despesa prevista e orçada, bem como adotada elementos de despesa em cada programa, projeto ou atividade, atentando-se para as exclusões dos limites que conta no artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 42, esta emenda entra em vigor a data de sua publicação. Sala das Comissões, 10 de julho de 2014. Vereador Adão, vereadora Edmar, vereador doutora Flávia, vereador Fernando Costa, vereadora doutora Beatriz, vereador Ernesto Vilera, vereador José Sá, vereador Marcelo do Vale, vereador Paulo Cunha, vereador Washington Luiz. Agora, as aditivas. As aditivas de número 1 de 2014. A Câmara Municipal aprova, sanciona a seguinte aditiva do projeto de lei número 27. Fica o anexo 2º do projeto de lei número 27, de 11 de abril, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Anexo 2º, metas e prioridades da administração 2015, investimentos, edificação de prédio da nova sede do Poder Legislativo. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões. Vereador, doutora Beatriz Carvalho Borges. Emenda aditiva número 2, acrescenta meta e investimento do anexo projeto de lei. Artigo 1º, fica o anexo 2º da Lei nº 27, de 11 de abril, que dispõe as diretrizes orçamentárias, elaboração e orçamento para o exercício de 2015. Anexo 2º, metas e prioridades da administração 2015. Investimentos, reforma do estádio Odilon Flores. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 27 de junho. Vereador Marcelo Timo, Beatriz, Adão e doutora Giane. A última emenda aditiva, de número 3, pelo presente regimento requeiro plenário, modificado a Lei de 27 de 2014, artigo 1º, acrescento ao artigo 49 do projeto de lei 27 de maio. Artigo 49, omisses, parágrafo único, nos casos de convênio para a realização de obras ou serviços que não se incluam na competência do município,
Faz-se necessária autorização legislativa específica. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 7 de julho de 2014. Vereador Ernesto Vilela. Agora sim podemos passar às retiradas. Foram lidas todas. Senhora presidente, eu gostaria de fazer o requerimento solicitando a retirada da emenda de nossa autoria de 50%. O vereador Washington Luiz está pedindo a retirada da emenda. Então, agora eu já li todas. Agora vamos, quem quiser retirar, que faça em plenário. Porque o vereador Washington Luiz está pedindo a retirada. Ela tem a assinatura do vereador Fernando Costa, vereador Adão, doutora Flávia, Beatriz e Edmar. Já tem a aprovação de todos, senhora presidente. Não, está em discussão. Os outros vereadores têm que retirar também. Flávia. Então fala no microfone aí. Eu sou favorável à discussão. Conforme acordado e amplamente discutido com o Grupo Solidariedade, a senhora participou também da nossa reunião, nós chegamos a esse entendimento que devemos retirar essa emenda. Depois nós vamos discutir a outra. Né? Tá. E eu também quero fazer parte da discussão. Eu, visto que foi feita a leitura de todas as emendas, eu achei que a que estava assim um pouco aproximando da necessidade seria essa de 50%. Portanto, eu sou contra a retirada dessa emenda e contrário Senhora presidente, consultar o jurídico. Quem vota é o plenário todo ou só os que assinaram? Os que assinaram, todos têm que pedir a retirada. Eu peço a retirada do meu nome. Então, o meu nome do Washington da doutora Flávia já está em retirada. E o meu também. O Edmar retirou, e a Adão também. Então, coloco... Ela não vai para votação. Ela não vai para votação porque todos os membros retiraram. Bom, então não precisa. Então tem que ir para votação. Então, coloco em votação o pedido de retirada da emenda número 45. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários, queiram se levantar. A de 50%. Aprovada por unanimidade. Por maioria. Com votação negativa do Dr. Silvio, Gerva e Renato. Registrou aí? Tá. A próxima. Agora, o vereador Adão pediu também a retirada da emenda número 6, pediu em plenário. Então, coloco em votação o pedido de retirada da emenda número 6, uma modificativa. Vereadores que estiverem de 30%? De 30%. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários, queiram se levantar. Emenda aprovada por unanimidade. A retirada de 30%. Aprovada por unanimidade. Então, ficaram para ir a votação a emenda número 1, que é a modificativa, a número 2. Não é assim. Eu só quero falar. Eu quero essa porcentagem. Então, agora a emenda modificativa de 15% do vereador Washington Luiz. Então, continuando, o vereador Washington pediu a retirada também da de 15%, que tem aqui doutora Flávia, Beatriz, Edmar, Adão. Senhora presidente, essa emenda... Não, perdão. Essa não está protocolada, não. Só aquelas. Então, passaremos agora às votações. Vou pôr o projeto primeiro. Então, vamos colocar o projeto, né, a LDO, em discussão. Passo a palavra ao líder do prefeito para que faça a sua defesa. Da LDO, o projeto. Ela já foi amplamente discutida, acho que é só para votação mesmo, né? Não vou discutir mais, né? O acordo que fizeram lá no... Debatida, discutida. Então, vamos votar o projeto e Senhora depois presidente, votaremos... eu quero
fazer a discussão Discussão? da LDO. Então, passo a palavra ao vereador Ernesto para que faça a discussão. Presidente, já poderia sugerir para discutir a LDO junto com as emendas. Isso. Separar, mas... A discussão vai ser a mesma, só a votação que vai ser separada. Então, está em discussão. 5 minutos. Então, vamos pôr... Senhora presidente, vamos colocar separado, não? Então, vamos colocar separado. Cada um discute sua emenda. Cada um discute sua emenda. Vamos colocar a discussão dos projetos, então, projeto das primeiro, emendas separado. E 5 minutos. Votação do projeto. Então, discussão do projeto, 5 minutos. Você só fala assim, depois você vai votar de novo. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários do Poder Legislativo, assistentes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Esse projeto, a Lei de Diretriz Orçamentária, aonde que direciona a administração pública, o que me contraria é quando você percebe também o percentual, o interesse na LDO, Renato, da questão da moradia. Tem lá, simbolicamente, você vê que a questão simbólica já vem, muitas vezes, mostrando o desinteresse, né, de o Poder Executivo acabar com o déficit habitacional que tem em Mineiros. Eu entendo, se fosse eu o prefeito, assim faria, eu implantava programas arrojados de erva de loteamentos populares. Só assim nós vamos conseguir dar àqueles que não podem o endereço próprio, aqueles que têm um poder aquisitivo menor, porque é muito fácil, muitas vezes, principalmente na vida pública, a gente percebe que quando o pessoal compõe, muitas vezes, uma estrutura, Paulo, administrativa, e que lá eles recebem ou buscam o poder, muitas vezes até o poder legislativo, podemos dizer que não, que muitas vezes estão, vamos dizer assim, estão lá no bem bom, né? E que as dificuldades minguam muito, e tem uma parcela da população que fica sofrendo o tempo inteiro. Então, nós temos, Renato, de ter esses programas sociais que vêm de encontro realmente com a sociedade. Isso é o que precisamos fazer. Quando aqui, esse projeto, essa EDO, se ela não fosse emendada, eu não votaria a favor, Flávia, porque o Poder Legislativo tem que participar aí das questões do município. Não é só vir aqui e muitas vezes não ter o conhecimento, não ter a capacidade, o poder aí de estar decidindo em determinadas questões. Essa suplementação aqui de 70%, isso é um absurdo. Eu sempre votei contrário, defendi essas questões aqui do Poder Legislativo em todos os governos aqui que eu participei. A maioria dos governos, da minha experiência política, ela vem mostrando isso, porque nós não podemos permitir que o Poder Executivo interfira de maneira acentuada aqui no Poder Legislativo. Porque quando ele interfere, quando vem essa interferência, como aqui acabou de dizer o líder do prefeito, que acordaram, que isso, que aquilo, reclamando, isso é muito maléfico ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo já vai ter que ser independente. O Poder Legislativo, sendo independente, ele vai olhar, vai falar, olha, precisa de injetar isso na saúde, precisa de fazer isso. E o prefeito, como faz lá no Congresso Nacional, como faz nas Assembleias Legislativas, como faz a Câmara de Goiânia, né, que tem lá os vereadores da Câmara de Goiânia, Paulo, eles têm participam do orçamento, eles têm as emendas orçamentárias, onde que direciona recursos para determinadas áreas de autoria do vereador, como é feita no Congresso Nacional. Agora, nós aqui não podemos fazer isso para realmente mostrar que não somos vereadorzinhos, né,
isso acaba maculando aí a imagem do Poder Legislativo. Portanto, esse projeto, senhora presidente, da maneira que estava, eu não teria aí condições de votar, como eu fiz em outros casos. Na legislatura, no ano passado, nós entramos aqui com uma emenda reduzindo esse percentual, que em primeira votação ela foi aprovada. Depois, o Poder Executivo entrou em ação aqui com o Poder Legislativo, Gerba, e derrubou em segunda votação a nossa emenda, Adão, que, se não me engano, Vossa Excelência também participava aí conosco, votou junto conosco. Portanto, é triste quando o Poder Legislativo, muitas vezes, fica minguado, fica muitas vezes inexpressivo, que a sociedade começa aí a desacreditar em nós. Portanto, eu fico, senhora presidente, feliz também quando eu percebo que essa concepção aí, através de emendas, irá mudar aqui essa questão da lei de diretrizes orçamentárias. Passo a palavra ao... Não tem inscrição, então... Passa a palavra ao vereador Washington Luiz para a discussão do projeto. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, nós estamos hoje aqui discutindo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já está tramitando na Câmara Municipal há algum tempo, e nesse tempo nós estamos fazendo o papel do vereador. Nós nos reunimos, quando recebemos a LDO, com técnicos do mais alto gabarito, para analisar, para nos orientar, para discutir e para planejar o melhor para o município de Mineiros. Estivemos no Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás 2 vezes para discutir com os técnicos do Tribunal de Contas as metas que aqui estão expostas. Discutimos com técnicos aqui da cidade de Mineiros para nos capacitar, para nos orientar a respeito desse projeto extremamente importante para o município. O que nós estamos discutindo, para que a comunidade que nos ouve nesse momento, as diretrizes do orçamento, do planejamento, das execuções do ano de 2015 e a previsão orçamentária, a previsão de receita do município para o ano que vem é de R$ 264.480.995,29. Essa é a previsão de receita para o município de Mineiros para o ano que vem. Entre os municípios do Brasil que têm o mesmo porte, o mesmo tamanho, é um dos raríssimos municípios que tem esse orçamento de receita. Mineiros é uma cidade privilegiada no sentido de arrecadação. Acredito que que o município de Mineiros irá arrecadar em torno de 19 milhões mensais esse ano de 2014, por mês. 19 milhões de reais. A meta é 20 milhões de reais. Mas nesse momento, está se fechando, no meio do ano, uma arrecadação em torno de 19 milhões de reais. E a meta para o ano que vem é de 264.480.000 reais. A nossa função de vereador é fiscalizar a aplicação desses recursos e a destinação
desses recursos. É por isso que nós estamos discutindo amplamente esse projeto da LDO. O Partido do Solidariedade, que é o nosso partido, se reuniu diversas vezes com técnicos buscando aprimorar o nosso conhecimento para a gente poder votar de acordo com a necessidade do povo de Mineiros. Diante dessa situação, nós entramos com diversas emendas. O nosso objetivo, o objetivo do Solidariedade, não é ser oposição ao governo municipal, mas queremos ser participativo. Nós queremos acompanhar o governo mais de perto. Nós queremos ter condição de saber aonde esses recursos serão aplicados. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso objetivo, e é por isso que nós mudamos as nossas estratégias de ação, e é por isso que nós entramos com emendas diferenciadas, que a hora oportuna teremos a oportunidade de explicar para vocês o porquê que nós entramos com essas emendas, senhora presidente. Passo a palavra ao vereador Dr. Paulo. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, senhores assistentes. Eu também quero fazer uma discussão aqui mais para o lado técnico. Não temos a intenção de querer travar ou impedir qualquer governo que seja. O que nós queremos é que a Câmara Municipal, como representante legítima do povo mineirense, possa participar de perto e melhor com as aplicações do Poder Executivo, ficando assim uma participação com uma fiscalização que lhe é direito para ver aonde são essas verbas aplicadas. Eu quero dizer que a nossa função aqui, ela tem uma função política, mas acima de tudo, uma função técnica. E essa função técnica, nós não podemos abrir mão para que nós fiscalizemos as ações do Poder Executivo. De forma alguma, queremos travar. É bem claro que o vereador Walsh falou aqui que o Solidariedade não quer fazer oposição, mas ele quer uma participação. Nós do PSDB, nós somos oposição sim, mas uma oposição ética, uma oposição respeitosa, uma oposição que quer o bem para mineiros. E eu quero aqui de público, como presidente do PSDB, dar um alerta ao doutor Silvio, vereador do PSDB, que caminha junto com as decisões também do partido, que Vossa Excelência é um grande vereador, um grande médico, uma grande pessoa, mas que está com as suas votações muitas vezes desvirtuando da iniciativa partidária do PSDB. Eu quero aqui nunca chamar a atenção de Vossa Excelência, mas fazer um alerta a Vossa Excelência para que possamos, o PSDB, marchar juntos. E eu sei que Vossa Excelência tem competência suficiente e know-how eleitoral para isso. Respeito muito Vossa Excelência com as suas atitudes e com seus atos nobres aqui nessa casa. Mas eu faço um alerta ao nobre companheiro para que marche junto
mais com o PSDB do que com o Poder Executivo. E aos nobres colegas, eu quero falar isso aqui não só como vereador e como presidente do PSDB, que estaremos aqui para fazer uma oposição, sim, ao governo municipal, mas uma oposição séria, uma oposição técnica, uma oposição que não venha de forma alguma impedir que o prefeito Agenor trabalhe em crescimento em prol de mineiros. Todas as matérias que vieram aqui para esta casa, que foi de interesse para a comunidade, nunca votei e nunca votarei contra. Agora, aquelas matérias que a gente acha que tem alguma dúvida, alguma coisa que vá de encontro com os interesses da nossa população, nós sim temos não só o dever, mas a obrigação sincera de posicionar ao lado do povo, portanto, muitas vezes contra o Poder Executivo. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Edmar Andrade para a discussão do projeto. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais vereadores. Bom dia, senhores e senhoras do plenário. Nessa manhã, as pessoas que estão nos ouvindo, através de rádios, através da internet, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores apreciando e votando a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que irá prever, a lei ela irá trazer um norte para a LOAS, que é a Lei de Previsão de Orçamento para o ano que vem. Eu gostaria de fazer uma correção aqui ao Washington e o Dr. Paulo, os outros que aqui me antecederam. Eu fui um pouco mais criterioso, não estou querendo criticar, mas eu estou querendo aqui só pontuar, porque aqui fala o seguinte: a lei de diretrizes orçamentárias do ano de 2015, o Washington falou que há uma previsão para 2015 de 264 milhões 480 mil 900, então 264 mil e 400. Aliás, 264 milhões e 400 mil. Isso, Washington, uma previsão para 2015, 264 mil. Se nós fizermos aí na calculadora o cálculo, vai ultrapassar a casa dos 20 milhões. Se essa previsão aqui se concretizar em 2015, nós iremos passar a casa de 20 milhões, ou seja, 22 milhões e 200 mil aproximadamente, isso mensal. Mais de 20 milhões, ou seja, 22 milhões pela meta aqui, que está prevista na LDO, 22 milhões. É um valor realmente grande. Mineiros é uma cidade privilegiada em relação a isso. E gostaria também de dizer o seguinte: a metodologia de cálculo que eles fizeram aqui fala o seguinte: 2013 a arrecadação foi 135 milhões 865 mil, ou seja, 11 milhões mensais, isso em 2013. Está aqui, pode olhar na LDO. Então, então Mineiros realmente é uma cidade que tem uma arrecadação considerável. Está certo que problemas existem em todas as áreas. Problemas eu sei que existem na saúde, em todas as áreas. Eu quero dizer o seguinte, que o Dr. Paulo aqui disse, eu como PP, eu sou do Partido Progressista, não faço oposição. Eu faço votação de acordo com o que eu acho ético, de acordo com o que eu acho correto. E aqui a maioria dos projetos que vieram do Executivo, 99%, eu fui favorável e serei favorável em todas aquelas que eu entendo que irá de encontro com os anseios do nosso povo, de nossa cidade. E aquelas que a gente realmente não discordar, nós vamos votar contra, mas aquela que entendemos, que vem realmente de encontro com o povo, nós iremos realmente votar. Então, só finalizando as minhas falas, dizer: aquilo que é benéfico para o povo de Mineiros, o PP, o meu partido, nós buscamos conectar com o PP em relação
a lei de diretrizes orçamentárias para termos orientações. E nós vamos cumprir o que foi nos passado. Também tive um cuidado de fazer contato com as cidades aqui vizinhas. Eu posso citar aqui, Chapadão do Céu, eu estou autorizado pelo vereador, é muito amigo meu lá, os vereadores, né? O Paulo e também o Marquinhos Navarino. A Chapadão do Céu, a LDO deles preveu 1%, né? Então aqui nós estamos prevendo um que foi orientado pelo o Tribunal de Contas, porque nós tivemos esse cuidado, o Washington falou, eu também fui um dos que foram lá, nós fomos 6 vereadores, lá nos orientaram, né? E nós vamos cumprir o que eu entendo que é correto, o que é legal. O que foi orientado, eu também fiz contato, como eu disse, com as bases de meu partido, não só em Mineiros, e com os amigos vereadores que eu tenho nas cidades vizinhas. Então, iremos votar de acordo com aquilo que a gente acha correto e de acordo com aquilo que eu entendo que irá à disposição do que é correto para a cidade de Mineiros. Então, só finalizando, eu quero dizer, Mineiros arrecada muito, e esses dinheiros têm que ser bem aplicados. E nós teremos aqui realmente um cuidado em fiscalizar, né, o executivo para que esse dinheiro chegue na saúde, chegue aonde precisa ser chegado. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Dr. Silvio. Bom dia a todos, cumprimento o presidente da Câmara, os colegas vereadores. Quero dizer que respeito a opinião de todos os vereadores, colegas da bancada, até meus elogios às opiniões deles, que são divergentes com a minha, e acho que a democracia é o direito da livre opinião, da livre expressão, do direito de discordar. Eu acho a suplementação de 70% é ideal. Isso não quer dizer que se baixar será o bem aplicado ou mal aplicado. Foi dito que o legislativo, que o executivo está interferindo no executivo, eu acho que é o contrário. E essa diminuição de suplementação, eu acho que até dificulta a gestão. Como, por exemplo, nas medidas de urgências, nas medidas de calamidade pública, tem que vir autorização aqui. No combate à dengue, eu acho que essa medida de dificultar a suplementação dificulta estratégias de planejamento. Se diz muito em prioridade na saúde, prioridade na educação. Como que teremos investimento ágil na saúde, investimento ágil na educação? Pode levar algumas demoras em investimentos, como, por exemplo, investimento de urgência. Então, respeito a opinião de todos os colegas, mas o direito de expressão, de ter opinião própria, é de fundamental importância. Não tem nada a ver com crítica às outras opiniões. Cada um tem a sua opinião, e esse é um direito sagrado de ter opiniões, de divergência, aqui é lugar de debate, todo mundo tem a sua opinião fundamental, principalmente as opiniões são bem fundamentadas. Então fica aqui o meu direito de expressão e de livre opinião. Não havendo mais inscrições para a discussão do projeto. Doutora. Passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale. Peço aos vereadores que se atentam à secretaria para fazer as suas inscrições. Senhora presidente, nobres pares, assistentes, comentar o Tiago, Adriano, Movimento Mineiro Melhor. Também vejo aqui, nem vou falar das análises técnicas, que eu acho que foi muito bem explanadas pelo Ernesto, pelo Austin, pelo Paulo, pelo Edmar. Contestaram, falando sobre as emendas, sobre a LDO. Penso que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, traz a direção, traz o rumo da previsão da administração pública. Aqui, meu colega Dr. Silvio fez uma explanação muito bem na parte da opinião própria, falou da dificuldade do poder público, ele acha que vai trazer dificuldades no orçamento da gestão, mas eu acredito que a LDO foi elaborada pela Secretaria de Planejamento.
pela Secretaria de Administração, pela Secretaria Fazendária. A própria LDO já tem de estar bem elaborada. Quando os meninos vereadores também visitaram a TCM, eu conversei com a TCM em outras datas, nem foi acompanhando-os, falaram, um LDO é o planejamento, a LDO já deve estar bem planejada. 5% é alguma falha técnica, 5%, doutor Silvio, é para remanejar, para mexer ali no que vier a falhar. O senhor fala em calamidade pública, em medidas emergenciais, já tem previsão constitucional que muitas vezes essas calamidades públicas, fenômenos da natureza, outras coisas, já existem liberações de não precisam de processo licitatório, já existem as facilidades na administração pública. Agora, se a gente não preocupar com a administração, com o planejamento, e o vereador que fala que nós estamos engessando a administração pública, nós vamos talvez até prejudicar os investimentos em saúde, eu fico preocupado com isso. Isso aqui nós estamos diminuindo o poder legislativo e fico contrariado. E aqui eu tenho de acompanhar o presidente, Dr. Paulo, presidente do meu partido, vereador, quando ele mostra a contrariedade. Eu também, na liderança do partido, fico contrariado muitas vezes com as votações que o senhor tem acompanhando, atrelado ao executivo. E o senhor sabe que eu falo direto, falo na sala de comissões, falo na presença do senhor, nunca falei, foi nas costas. Isso desvaloriza, ainda mais o senhor que é vereador de partido de oposição. Aqui a oposição não é para votar contra, a oposição é para ser... O papel da oposição no nosso Estado democrático de direito é para ser o norteador, a oposição é para... Além de tudo, todo vereador aqui, geralmente a oposição tem mania de falar, eu sou vereador que fiscaliza, que cobra, mas todos os vereadores, 15 vereadores, a função é fiscalizar, é cobrar, é legislar. Mas no nosso Estado democrático de direito, a oposição está enraizado esse papel. Quando o povo elegeu o prefeito Agenor do PMDB e fez uma eleição com a base do PSDB, vários vereadores e outros bases da oposição, que o povo queria o quê? Queria um prefeito lá para executar e queria um legislativo ainda mais forte na fiscalização, ainda mais forte na oposição para cobrar. Isso é o povo entendendo o seu Estado democrático de direito, o povo entendendo que o município, que a municipalidade ficaria melhor assim composta. Então, concordo com o doutor Paulo quando critica, quando ele sugere melhores posições. E jamais vou discordar do discurso que o senhor tem opinião própria, mas a gente teria de discutir melhor a composição partidária, pensar melhor o grupo, porque ficar apenas atrelado às votações do executivo é muito ruim, porque aqui desmerecer a LDO, desmerecer as nossas emendas. Imagina a emenda que vai colocar 5%. E aqui a gente talvez não estão criticando 5%, vendo pouquinho. No orçamento de 240 milhões, 5% é 12 milhões. É 1 milhão mensal. 12 milhões ainda para ter remanejado. Olha lá se com esse 100% o executivo vai precisar de encaminhar alguma coisa aqui. Tem lugar com... Portelândia, por exemplo, é 10%. Ano passado não encaminhou, ainda mais lá que o orçamento é reduzidíssimo, 10% é ínfimo. Não precisou nada do legislativo. Se a gente não reduzir e pedir ao executivo opinião, o executivo precisar das opiniões do legislativo, isso fica muito ruim. Concedido, doutor. Eu só quero dizer o seguinte: o Tribunal de Contas do município jamais ia sugerir uma coisa errada. Então vou dar o direito de resposta que eu fui citado. O tribunal jamais ia orientar a Câmara Municipal para fazer coisa errada, porque há uma orientação do tribunal, a gente verificou, os colegas do Solidariedade aí também visitaram o tribunal, e há uma orientação do Tribunal de Contas do município para que nós aprove de 5% a 10%. Eu acho que uma entidade como o Tribunal de Contas do município jamais ia dar uma orientação dessa, mostrando assim que jamais queremos engessar qualquer administração. Não é essa a intenção do Poder Executivo, colega, de engessar.
Não, o tribunal não ia falar uma coisa errada para nós, de forma que eu continuo batendo na tecla que nós estamos corretos e que Vossa Excelência se equivocou quando dá 70% para o Poder Executivo, sendo que o órgão, o maior órgão fiscalizador dos municípios, que é o Tribunal de Contas do município, nos orienta que seja de 5% a 10%. Muito obrigado. Doutor Silva. Quero fazer uma pequena observação. Eu não falei que em prejudicar investimento. Eu falei que dificulta, diminui a agilidade no deslocamento de recursos. E também, eu sei que a LDO são estratégias de investimento, são estratégias de distribuir recursos. O LBO tem que ser realmente bem elaborado. Sou também favorável aos vereadores legislarem bem e fiscalizarem. O Tribunal de Contas, ele sugere, porque em vários mandatos passados era 70%, tinha até 80% de fazer remanejamento. Então, e o Executivo que está próximo dos problemas. Existe casos que precisam de ser ágil, por isso que a minha opinião é favorável ao maior número, 70%, um número maior de possibilidade de remanejamento. Passa a palavra ao vereador Renato Vasques. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores do plenário, eu ia falar só na hora da emenda, mas na hora da emenda nem que eu repito as coisas que estou dizendo aqui. Porque eu acho que os vereadores estão entendendo errado. Porque o vereador participa das ações do Executivo. A partir de quando ele estuda a lei de diretriz e a emenda a essa lei, onde ele achar necessário. Se falta algo na lei, então que ele coloque a emenda onde ele couber. Já estava anotando isso aqui para não esquecer. Agora, querer inviabilizar do que se execute qualquer coisa, qualquer obra que seja, o vereador acha que tem algo errado. Então, ele usa das suas funções, fiscalizando os balanços mensais. Seja vereador. Não é vereador, é vereador, prefeito é prefeito. E digo mais, a cidade está crescendo acima da média. Com isso, às vezes, tem a necessidade de ter uma suplementação um pouco maior para que não trave qualquer obra sequer. Temos, por exemplo, uma deficiência na área habitacional, como foi citado aqui há momentos atrás. Faça uma emenda para que se atenda melhor a habitação. Agora, então, quando houver essa previsão orçamentária estiver baixa, como foi citado, então cabe aí a necessidade da suplementação, porque foi aprovada com certo valor, então cabe a necessidade da suplementação realmente. E, agora, pegar uma suplementação, por exemplo, de 1%, como foi citado em outra cidade aqui, pelo amor de Deus, então põe zero logo. O que significa 1%? Isso é até ridículo. Isso aí é a oposição querendo, do legislativo lá, querendo ser prefeito. Porque 1%, isso é querer achar, que eu acho até ridículo coisa dessa. Se tiver uma necessidade de usar uma porcentagem maior, porque toda vida, se for preciso usar aí vira, faz a fiscalização nos balanços mensais. Então eu falo que, na verdade, tem que usar das suas atribuições. Fiscaliza os balanços da prefeitura. Não estou vendo ninguém fiscalizar, só faz barulho. Então, fiscaliza não tiver certo. Foi falado aqui outro dia. Justiça vai atrás dos direitos. Outro exemplo pode ser necessário. Nós temos uma deficiência, pode ter uma deficiência, porque a cidade está crescendo acima da média, na educação, com falta de sala. Outra, na saúde, com a deficiência vereador, do centro cirúrgico. Só uma parte, excelência. Sério, deixa eu só acompanhar, depois você termina. Depois você termina. Eu vou te dar essa. Não tem problema. Na segurança. Então, os problemas, todos os dias você vê o plantão policial,
é um problema muito sério, temos que aumentar o efetivo, é uma necessidade. Então, a função do vereador, na verdade, é legislar. Toda a vida a suplementação, enquanto eu fui vereador, foi 100%, depois caiu para 80%, depois caiu para 70%. Agora estava uma propositura de 50%, até onde foi tirar essa emenda, que eu estava, talvez, não sei se estava querendo engessar a prefeitura não, mas estava de acordo. Agora, para 5%, eu acho que está querendo travar alguma coisa. Então nunca deu problema. Porque se o vereador fiscalizar, ele está usando as atribuições dele. Ele é vereador. Agora aqui, o vereador querendo mandar até no voto do outro. Ah, pelo amor de Deus. Era isso só que eu queria dizer. Dá uma parte, vereador? Eu dou a parte. Eu só queria falar para Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala para a gente fiscar os balancetes, quando Vossa Excelência fala para fiscar os balancetes, o senhor lembra que os balancetes ficaram 1 ano sem vir para essa casa. As suas funções, ir na justiça e fazer que faça a entrega dos balanços. Agora, querer travar a administração, querendo ser prefeito. Eu acho que eu concordo com Vossa Excelência, que tem 100%, tinha 70%, e o próprio tribunal percebeu que isso é uma desvantagem para a fiscalização. Que eu duvido que o tribunal vá sugerir coisa errada para todo o Estado de Goiás e todas as câmaras. Foi com a experiência ao longo dos tempos que o tribunal percebeu que esses 70% os vereadores deixariam muito a desejar na sua fiscalização. Por isso é que teve essa atitude de pedir para, no máximo, 10%, de 5% a 10%. E lá em Chapadão do Céu, quem colocou 1% foi a base aliada do prefeito. Bom, para terminar aqui, só decidir a parte. Obrigado, Vossa Excelência, por ter me concedido a parte. Não, na hora, não tem problema nenhum. Você vê, o Tribunal de Contas ele é uma faca de 2 legumes. Quando interessa, ele é um bom. Quando não interessa, ele é um cabide de emprego. Obrigado. Passa a palavra, de acordo às inscrições, a vereadora doutora Flávia. Senhora presidente, com a permissão de estar pronunciando aqui mesmo, colegas vereadores, vereadora, público que prestigia a nossa sessão, assistentes, o que eu tenho a dizer em relação a esse projeto é o seguinte, que eu tenho analisado desde ontem, quando nós buscamos informações, buscamos referências, buscamos parâmetros, é que a partir de agora, eu considero que a partir de agora, essa LDO funciona como um divisor de água nas nossas vidas políticas. Por quê? Bem disse o Renato, aqui o costume era 70, era 80 e era mesmo, mas uma vez que a gente põe a mão na consciência e pensa, vamos ter que mudar de atitude. Temos que apresentar um novo formato de política, um formato onde haja a harmonia dos poderes, onde o legislativo possa participar juntamente com o executivo e vice-versa em uma interação de verdade. Quando ligávamos em Jataí, nós ficamos sabendo que o prefeito vai para a Câmara explanar o projeto, antes do projeto ir ao plenário. Reúne com seus vereadores para explicar aquilo. Sabe que aqui, dentre nós, muitos de nós temos as pretensões de chegar à Prefeitura de Mineiros, inclusive a minha pessoa. Mas nós temos que chegar lá já com a consciência disso aqui. Uma vez que nós chegarmos lá, nós não vamos querer ficar, nós temos que sentir o lado do prefeito também. Porque uma vez nós vamos querer chegar lá e nós vamos lembrar que nós fomos vereadores e que os vereadores querem participar, querem interagir mais. Portanto, quando for esse artigo aqui, eu acho que qualquer um de nós que chegarmos lá já temos que ter a consciência, vai ficar um ridículo se nós mandássemos aqui no futuro para esta casa algo desproporcional a isso que a gente propõe nesta manhã. Eu acho que é isso, é um novo formato de fazer política, é uma forma de harmonizar, de interagir mais, tanto aqui quanto lá, vem aqui, vamos lá, vamos envolver mais, e a disposição do vereador em trabalhar, estar acompanhando. Acredito que vamos ter muitas convocações de sessão extraordinária que possamos atender a tempo e a hora, porque nós temos o nosso papel e acho que ele deve ser a prioridade neste momento. Isso aqui, mais uma vez eu digo, é o divisor de água. Prepare-se, porque eu acredito que teremos muito trabalho à frente diante dessa situação.
Depois eu peço a parte também para... Acho que a doutora Flávia está concluindo essa parte inicial de discussão muito bem. No formato política, o difícil aqui, enraizado culturas, igual ontem alguém me falou, você defende 20%, se aí prefeito tinha 70%. Inicialmente eu não era vereador na legislatura anterior, então como que vai falar que eu era a favor? Então eu não participava. E outra, quando a doutora Flávia nova política, tudo é cultura. Com certeza, esse ano ficando 5%, você acha que o ano que vem vai ter coragem de caminhar 50%, 40%, 30%, 70%? A coisa vai mudar. Só se, infelizmente, atrelar o poder legislativo. Porque hoje, o próximo, a partir desses 5%, um executivo vai dar conta de fazer uma suplementação superior aí, só se fazer muitas negociatas. Porque, infelizmente, nossa polícia sistema funciona cultura. A gente, aprovando esse 5%, hoje vai enraizar. E quando a doutora fala de pretensão, caso a senhora chegue ao executivo e eu estiver aqui no legislativo, a senhora já pensa que até lá nós já vamos trabalhar em 1%, né? Se o próximo prefeito faça um instrumento de planejamento, LDO, PPA, LOA, são instrumentos de planejamento. Ali no instrumento de planejamento já fala o direito administrativo, já fala a administração pública, tem que ser bem elaborado. E aqui o Renato falou em viabilizar, engessar, que ele pensa que é inviabilizar, mas 5% é 12 milhões. Eu falo aqui, a doutora Flávia falou extraordinária, que a gente vai estar preparado extraordinária. Eu penso que com 12 milhões nem vai ser... Eu imagino que o prefeito, o executivo nem vai precisar muito do poder legislativo. 12 milhões é muita coisa ainda. Mas com certeza, quando a doutora Flávia falou de sessão extraordinária, vai ser um prazer chegar aqui um projeto e falar, olha, o orçamento aqui não está dando, precisamos de remanejar para a construção de um posto de saúde, precisamos de remanejar para injetar na saúde, precisamos de remanejar para injetar na habitação, isso vai ser um prazer vir aqui. O que não vai poder é remanejar para o gabinete, remanejar para a comunicação, isso aí, eu imagino que esse aqui já é um instrumento de planejamento para dificultar essas ações, mas para fazer ações governamentais que atendam os interesses da população, com certeza os vereadores vão vir com prazer. Senhora Presidente, questão de ordem. Tinha pedido uma parte. É porque o tempo acabou, Edmar. Quero pedir uma prorrogação de 30 minutos para continuar a discussão da LDO. Coloca o pedido de pedido do vereador Adão para prorrogação da sessão por mais 30 minutos. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. A sessão vai até às 10h35. Passo a... Eu vou ser rapidinho, que o meu pensamento aqui, o Marcelo Vale já falou tudo que eu ia falar. Só dizer, doutor Paulo, nas falas do senhor aí anteriormente, o senhor disse que o Solidariedade foi lá no Tribunal de Contas. Eu queria dizer, eu sou PP e fui junto, a gente foi lá junto. E nós não falamos só com um conselheiro, não. Nós falamos com vários técnicos, com vários conselheiros lá, o conselheiro aqui da região, né? E todos foram unânimes em orientar, né, da forma que nós estamos aqui pleiteando. E eu também entendo que é o que a doutora Flávia falou, é uma nova mudança. Então é uma nova mudança na forma de executar. Finalizei então as minhas falas aí, dizendo que nós não estamos aqui de certa forma querendo engessar, doutor Paulo, porque há a previsão de suplementação. Então são essas as minhas falas, eu finalizo, né, para que continuemos. Não havendo mais inscrições, passaremos então à votação, primeira votação do projeto de lei número 27. Depois passaremos à votação, discussão e votação das emendas. Desculpe o transtorno aí, mas a gente teve um imprevisto. Agora acho que a sessão volta ao normal. Passaremos então à primeira votação do projeto de lei número 27.
Não precisa de ler, né? Já li. Então, vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Então, projeto de lei aprovado por unanimidade. Número 27. Agora, em primeira votação. Agora, a discussão das emendas e logo em seguida a votação. Eu já li as emendas, acho que não tem necessidade de eu ler todas, né? Só vou ser... Então, a emenda aditiva número 1 de 2014 é que fala das prioridades de investimento para do anexo 2, edificação do prédio da nova sede do Poder Legislativo Municipal. Só justificando aqui, né? Essa emenda já foi amplamente discutida, para colocar no projeto para a nova sede do Poder Legislativo. Então, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Vai na LDO. Só entrar como prioridade. Não tem custo, não tem valor, não tem valor, não tem custo, não tem nada. Só para que fala edificação do prédio da nova sede. Não tem custo nem valor. Então, é em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Agora a aditiva de número 2. Também não vou lê-la toda, que eu já li no início. Que acrescenta meta investimento do anexo 2º também, tem o mesmo teor da primeira, que fala para a reforma do estádio Odilon Flores. É a emenda do vereador Tilmar, da mesa diretora. Questão de ordem. Eu estou com a cópia de um documento aqui, que foi passado para a gente lá na Prefeitura Municipal, em que diz que o MEC, aquela quadra ali onde está instalado o estádio Odilon Flores, não é do município, e sim do Estado. O município ele fez aqui um documento e encaminhou para o Estado, pedindo, né, para que o Estado devolvesse para Mineiros aquela estrutura ali do Odilon Flores. Então está aqui a cópia do documento, está protocolado no Estado, o município pedindo para que aquela quadra, aquelas instalações do estádio Odilon Flores passasse para a Prefeitura de Mineiros. E hoje não pertence a Mineiros, e sim ao Estado de Goiás, né? Então, eu acredito que, em si sendo, é até inconstitucional essa emenda, né? Questão de ordem. Quem é o autor da emenda também? É o tio Marcelo. Ele não está presente, não pode votar. Não, mas a Bia assinou. Beatriz, tio Marcelo, Jeane e Adão. Questão de ordem, senhora presidente. Eu quero dizer que, quando eu fui secretário de esportes, a Prefeitura de Mineiros executou uma reforma no estádio Odilon Flores. Foi executado. Então, se houve permissão naquela época para fazer, não foi uma reforma, foi uma pequena reforma, pintura, cuidando dos banheiros, alambrado, aquelas coisas ali, né? Cabine de rádio, aquela situação, ou seja, uma mini reforma para ter condição do estádio Odilon Flores realizar as suas atividades. Então, eu não vejo nenhuma ilegalidade nessa questão. E essa outra situação de que o estádio Odilon Flores não pertence ao município de Mineiros, eu discordo. É isso que eu ia te perguntar. Eu discordo. Justamente, me cede uma parte, só para finalizar aqui, porque eu não tinha finalizado. O documento que aqui está, ele não é documento de cartório, não. Não é um documento do cartório que mostra de quem é a propriedade. É um documento da Prefeitura, um ofício da Prefeitura pedindo para o Estado devolver. Então, o documento que está nas minhas mãos aqui não é uma certidão de cartório que vereador, prova, não. Eu só gostaria de dizer isso. E vereador, tá, só para esclarecimento aqui, isso disse o Hernando Iores esteve aqui, e ele parece que falou justamente o contrário, que é do município, que tinha um negócio, parece que... Aqui tem uma cópia, doutor Paulo. Se voltava para o município não tem escritura de lá. Olha, o termo de doação que está aqui nesse documento fala o seguinte: é uma lei que foi votada em 61, quando o senhor Antônio Paniagua era prefeito. E eles fazem a doação aqui para o antigo Palmeiras Futebol Clube. Fica o prefeito municipal, né, autorizado a doar ao Palmeiras Futebol Clube, nessa cidade, tal, a quadra 87. Né? Então, a lei que está aqui nesse documento fala do Palmeiras. Então, aqui não está um documento cartório dizendo que lá é do Estado, não. A prefeitura está pedindo
E aqui também tem uma cópia dessa lei que fala que é do Palmeiras. Então foi uma coisa, né, só para que os colegas tenham conhecimento. Muito bem. Ainda, senhora presidente, só para dizer, isso aqui são diretrizes, são estimativas, né? Não está obrigando o município a fazer reforma lá no estádio. Agora, eu acho sim que é um dever, sim, da Prefeitura Municipal preservar aquele patrimônio público que é da cidade de Mineiros, que é do município de Mineiros. Eu não concordo que o estádio de João Flores não seja do município de Mineiros. Sempre foi e sempre continuará sendo o município de Mineiros. Eu acho que seria até uma forma ruim de dizer para os moradores de Mineiros que o estádio de João Flores não pertence ao município de Mineiros. Eu acredito que o estádio de João Flores pertence ao município de Mineiros e é a nossa responsabilidade cuidar para que ele se mantenha em condições de uso. Haja visto que hoje lá tem 450 crianças fazendo atividades esportivas, né, de uma forma muito bacana, crianças que não estão perdidas nas ruas, mas estão recebendo uma educação social, uma educação esportiva, uma atividade super bacana, bem orientada, e nós temos que cuidar daquele patrimônio. Eu acredito que é mais do que justo a colocação dessa emenda para ser colocada como prioridade nas metas a serem resolvidas no ano que vem. Sabe de uma parte, vereador? Sim. Só finalizar aqui, sobre o que você falava das escolinhas lá. Aquelas escolinhas hoje, elas não é dirigida pelo município. É dirigida pela diretoria do MEC. As crianças que fazem, você sabe me dizer se as crianças que praticam atividade lá, futebol, eles pagam alguma taxa? Aqueles que podem pagar, paga R$30 por mês. E aqueles que não podem pagar, é de graça. A escolinha funciona com doações de empresários, de cidadãos, de pais de alunos. Quero ressaltar que o empresário Vitor Priori ajudou a escolinha com doação de R$25 mil para ajudar no desenvolvimento do transporte dessas crianças. Outras empresas aqui de Mineiros, isso através da Armazéns Paraíso. Outras empresas aqui de nossa cidade também têm feito contribuições. O meu filho estuda lá, a gente contribui com R$30. O filho do Eliomar também, que é secretário de gestão de governo, está lá, todo mundo ajuda. Crianças pobres, crianças ricas, crianças classe média, está todo mundo lá. Outra situação, mesmo que seja do Estado, você falou bem, mesmo que seja do Estado, de repente pode haver essa parceria. Não tem nada que proíbe, né? Se é do Estado ou se é do... Não tem nada que proíbe uma parceria para que lá seja reformado, ampliado, melhorado. Presidente, para não fazer reinscrição, eu tinha pedido ao Austin uma parte, mas... A parte dele já acabou. 30 segundos, nem para não reescrever. Mas vamos obedecer as inscrições aqui, porque tem muita gente inscrito. Que aí vai economizar, porque eu vou querer falar seguido. Pode falar, vamos seguir as inscrições. E ele vai ser votado. Quem quiser votar, não vota. Quem quiser votar favorável, mas a gente vai ter que colocar essa emenda em votação. Ela já está em discussão e posteriormente votação. Seguindo as inscrições, passo a palavra ao vereador Ernesto Vilela. Senhora presidente, senhores vereadores, assistentes, funcionários do Poder Legislativo. Senhora presidente, de início eu quero aqui, vereador Marcelo, ceder a Vossa Excelência seu tempo aí, que você está pedindo, pois não. Bem, peraí. Eu só vou... O que o Edmar falou até da preocupação de ser inconstitucional, a gente só pensar que isso aí é meta prioritária. Se o município já protocolou, existe um processo no Estado, até a gente já vai falar também nos órgãos lá na Segplana, a Procuradoria vai ceder. Com certeza, na hora que o Estado fazer a devolução, eu nem vou entrar no mérito se é ou não do município, se é do município ou do Estado, mas o Estado já vai fazer a concessão. Então, essa emenda não é inconstitucional, não. Deixa na prioridade, vamos eleger ela com prioridade, e a hora que o Estado devolver, o município vai mais do que não ajudar na reforma do campo. Que eu acho que isso aí, essa discussão é porque não quis ajudar. Porque pode ajudar, existe legalidade, é porque não quis reformar.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero dizer, Edmar, que eu acho que Vossa Excelência tem razão quando diz que tem parte de aquilo lá que é do Estado. Aqui nas explanações do Dr. Hernani Orges, ele disse que tem o do Gilson, não sei, que tem 800 metros quadrados lá, que realmente é do Estado. Né? Então, eu acho que a grande questão é desse pedido e que, Edmar, infelizmente, o prefeito de meu partido, eu entendo que foi uma saída que ele achou melhor para ele dizer que não era, mas é os 800 metros quadrados, é um compromisso que o município, que os candidatos a prefeitos fizeram na época de campanha com o Mineiro de Esporte Clube e que hoje não está cumprindo, não está tendo interesse. Né? E essa emenda, senhora presidente, de autoria de Vossa Excelência também, ela é interessante que já vai dar, como Paulo, estar cobrando para que reforme. É uma vergonha quando nós hoje temos que deixar, muitas vezes, disputar aí esse campeonato. E muitas vezes ser questionado de ir para a cidade de Jataí. É uma falta, infelizmente, de gestão, Paulo, do poder público, de não querer ajudar aí o Mineiro de Esporte. Cede a parte, vereador Ernesto. Pois não, vereador. Lembra-se quando éramos vereadores na legislatura passada, que estava aquela polêmica sobre a doação para o MEC? O Poder Judiciário manifestou naquela oportunidade, dizendo o seguinte: eles eram contrários à doação para campeonato goiano, porque não tem nada a ver, mas se a prefeitura quisesse fazer doação para ajudar a categoria de base, era legal, constitucional, inclusive tinha um apoio do Poder Judiciário. Só para Tanto é que eles entraram com ação contra a gente, na época, formulado inclusive pela vereadora Maria Sapateira, junto com o vereador Renato, onde nós ganhamos na justiça essa situação aí, que da legalidade. Nós fomos condenados, inclusive, na época, ficamos com o nosso nome aí, Paulo, na mídia, que nós tínhamos que defender. Infelizmente, o Ministério Público agiu de má fé conosco, o doutor Daniel, melhor dizendo, entendo assim, tanto é que nós fomos absolvidos, ganhamos lá na justiça essa situação. Inclusive, uma coisa que me marcou politicamente, assim, foi a maneira que nós fomos tratados. Eu nunca vou esquecer daquilo quando nós falamos que nós éramos usurpadores do dinheiro público. Aquilo é um preço muito grande e uma coisa que ficou eternamente gravado na minha mente e no meu coração, isso. Eu tentar ajudar o mineirense, o futebol, o esporte, uma coisa linda, e receber esse título de usurpador do dinheiro público. E naquela época, Paulo, o Ministério Público, da pessoa do promotor, doutor Daniel, cometeu o crime, vereadora Flávia, de prevaricação, onde ele deixou ele não teria competência para excluir o vereador Renato e a Maria Sapateira, que tinha aprovado já aquela lei, tinha aprovado já para que fossem repassados os recursos, e ele não tinha competência para aquilo, e condenou, denunciou nós, e inclusive disse a mim que se eu não entrasse também, o Renato provavelmente lembra disso, ele estaria me processando. Eu disse, fica à vontade, doutor, o senhor irá me processar porque eu vou defender o esporte da nossa cidade, e isso é uma contradição muito grande, que desde os governos anteriores já estava sendo. Eu ainda disse a eles que a população jogaria pedra desde aqueles momentos se eles fizessem isso. Então, nós aqui sempre defendemos, e não sei por que o prefeito, que prometeu tanto, presidente, não tem aí olhado a questão do Mineiro de Esporte Clube, a recuperação aí do estádio. Passa a palavra ao vereador Renato do Totti. Eu quero dizer o seguinte: não dá para compreender, não dá para entender porque o Poder Executivo não quer ajudar o MEC. Não dá, eu não cabe dentro da minha cabeça, do meu cérebro, esse posicionamento do prefeito em não querer ajudar o MEC. Haja visto que há poucos dias atrás, aqui na Câmara, nós aprovamos para que o Poder Executivo passasse para o Sindicato Rural R$200 mil para que o show do Amado Batista fosse portão aberto. Louvável a ação. Agora, mas não dá para entender como que pode
investir num show 200 mil e não ajudar o MEC? Questão de ordem, só Pois não. eu sei da questão que o sindicato tem certidões. O MEC não tem, doutor. Infelizmente. Passa a palavra ao vereador. A legalidade. Eu vou Mas e ver como nos outros governos não teve legalidade? Não, mas eu já não tenho. Depois do Ernesto, era eu. Renato, quer concluir suas palavras? Não, mas eu não entreguei. Então só o Jeff. Não, então deixa o Renato terminar, que ele ainda não terminou. Ele nem começou, Bia, mas só o Jeva comentou o trem de CND, mas não é o Mineiro Esporte Clube, não. É o estádio Odilon Flores. Nós não tá falando em ajuda pro MEC, não. O doutor falou ajuda do MEC. Eu falou ajuda do MEC. Não foi do estádio, não. Tá? Renato do Totti. Agora acho que eles deixam você começar. Bom, na verdade eu gostaria sim que o estádio fosse do município. Ele foi doado aqui em 1967, ele falou 61, eu vi que estava errado, porque quando foi quando foi feito o estádio na época do Palmeiras, ele foi depois de 61. Agora, o Antônio Paniagua depois, quando prefeito. Não é que eu fui da diretoria. Meu pai era o prefeito na época. Por isso que eu sei. Meu pai era o prefeito e lá, você tem uma ideia, ali era o aeroporto municipal. Ali era o aeroporto municipal. Meu pai, que era prefeito na época, concedeu para e fez o aeroporto público lá onde ainda funciona. Então, na época do meu pai só cedeu para depois legalizar. Então, o senhor Antônio Paniagua, pelo que eu estou vendo aqui, concretizou a transferência. Agora, como que funciona essa legalização? Por que não é do Estado? Por que não é do município? Por que não é do equipe do Mineiro Esporte? Não sei. Não é do município, porque senão a escolinha estaria funcionando na prefeitura, com a prefeitura. A prefeitura sempre fez lá no Santos, que eu conseguia outro trabalho lá. Bom, mas isso não quer dizer que eu sou contra. Só para mim contribuir, Renato. Pode ser que teve uma autorização legislativa, mas que não foi concluído o processo de doação para o Palmeiras. É porque esse aqui ainda foi feito Pode ser que não teve o processo de doação. Bom, pois é. Eu não sou contra essa reforma, não. Isso aí está inserindo na lei de diretriz para que se faça um trabalho. Aí sim, se não for do município, faz um convênio, faz alguma coisa para que se faça essa reforma. Não custa nada. Foi citado o meu nome como eu denunciei o dinheiro para... Não era hora de falar isso não, mas eu posso falar. Quando foi... todas as vezes que teve projeto, que eu já fui vereador mais de outras vezes, para que ajudasse o Mineiros, eu sempre votei favorável para que mandasse 150 mil, 200 mil, quando foi da última vez, 50 mil, várias vezes eu votei favorável. Na última vez, eu votei mais uma vez pensando que estava ajudando o Mineiros. A partir da hora que eu votei, eu descobri algo, não só pelo doutor Daniel, como por outras pessoas, que alguém estava querendo fazer um acerto de contas. Pode saber. Tem diretor que entrou lá para receber dinheiro. Para receber dinheiro que tinha de a ver com alguém. E tem uma. Eu denunciei o desvio de dinheiro. Não denunciei que os vereadores estavam errados, não. Se a atitude do promotor fez, foi que vocês, outros vereadores, que não entrou na denúncia, eu, sinceramente, descobri muito depois, até o Paulinho brincando comigo, falou que eu tinha posto ele para se defender. O Ernesto falando que o promotor ameaçou ele. Bom, isso eu não sei. O promotor realmente perguntou se ele queria assinar. Falou que não ia assinar, não, porque não ia contra o povo. Eu não fui contra o povo. Porque se a doação da prefeitura fosse para o Mineiro Esporte Clube e realmente fosse para o time, era bem aplicado. Porque toda a vida eu acho que ajudar o Mineiro Esporte Clube está tendo uma diversão que a população de Mineiros ia usar. Mas esse dinheiro, para poder falar assim, que está ajudando o povo, ele teria que abrir os portões. Agora, se você não meter a mão no bolso e tirar um dinheirinho e pagar, você não entra. Igual foi feito na pecuária. Eu só quero dizer aqui que eu sou favorável à prefeitura ajudar a categoria de base. Também. As crianças. Agora, campeonato eu sou contra. Isso. Pois é. Então, se estava ajudando a população, então teria que abrir os portões. Agora, convenhamos. Olha bem a situação do MEC após aquela administração descabrosa,
Nunca o Mineiros teve tantos problemas com leis trabalhistas, com os funcionários. Nunca teve tanto desvio. E olha que os problemas só têm aumentado aqui a partir daquela administração desastrosa. E Deus me livre quando entra uma pessoa, porque ele ia entrar primeiro para fazer uma politicagem e que essa politicagem, pelo que me contam, que foi desviado todo aquele dinheiro, e quando o projeto veio para cá, o dinheiro já tinha sido repassado. O projeto passou aqui na confiança que o dinheiro, que o projeto não teria problema. Então o dinheiro já tinha sido repassado. Não tinha nem como devolver quando o promotor entrou na justiça para que se devolvesse, que não repassasse. Na verdade, já não tinha nem como devolver, porque o dinheiro já nem existia mais. E olha pelo que me falam, pelos alguns diretores que me falam, que o dinheiro não foi aplicado nadinha no Mineiro Esporte Clube. Foi aplicado, infelizmente, em algum lugar. Não posso provar, mas foi falado para mim de algumas pessoas que fazem parte da administração. Obrigado. Senhora presidente, eu Renato. gostaria de... Só quero avisar os senhores que tem 6 emendas para serem votadas ainda e que ainda querem fazer extraordinário. Então, Vamos colocar tudo junto, essas emendas, senhora presidente? Vai ter que ser separado. Senhora presidente, eu gostaria, eu fui citado, gostaria só de responder aí a citação. Senhor presidente, o vereador Renato, eu lembro como se fosse hoje, quando o promotor, nós íamos lá olhar outras coisas lá no Ministério Público. E o promotor pediu, com um ofício pronto, inclusive pela Maria Sapateira, quando ela disse que não tinha recurso para a saúde e que estava dando recurso para o MEC. O argumento dela foi esse. E que teria que processar o Poder Legislativo e o Executivo por ter repassado, o Legislativo ter aprovado. E ali, nós vereadores estavam todos sendo processados que não entrasse com aquele pedido, Paulo. Eu falei, doutor, Vossa Excelência vai me processar, porque eu não vou contra o Ministério do Esporte Clube e não faço isso, isso é uma incoerência. Lembro que Vossa Excelência, vereador, disse, olha, eu não tenho outro meio, eu não tenho recursos agora para pagar um advogado para me defender. Lembro como hoje. Falou. Agora, então a palavra minha contra a sua foi lá dentro do Ministério Público. Agora, vereador, eu fico contrariado, na verdade, em ter sido processado, nossas candidaturas foram impugnadas, inclusive através daquela situação. Passa a palavra ao vereador Adão. Senhor presidente, senhor vereador, eu só quero deixar uma colocação aqui, que eu conversei com o tio Marcelo, hoje cedo, no WhatsApp, ele até pediu para mim estar defendendo o nome dele aqui. Ontem eu tive com o Edmar Andrade com o prefeito, ele entregou o documento do protocolo que solicitou do governo, como você bem falou. Aí, em seguida, eu escaneei aqui, passei pelo e-mail do Hernani Olhos, ele ficou de atrás da escritura, ali no cartório, mas até agora não teve retorno. Pelo que consta, que a gente sabe, era uma parte da prefeitura, uma parte do estado. Mas só através da escritura que a gente vai saber. E aqui é só uma previsão para estar ajudando o MEC. Acho que não tem nem esse motivo de tanta discussão. Se a gente tem a boa intenção de fazer, a gente vai votar aqui. E igual o vereador falou, eu sou a favor que a prefeitura ajuda, sim, a categoria de base do MEC e também o campeonato, porque não tem melhor divulgação para mineiros, que é o nosso Mineiro Esporte Clube. Encerradas as discussões, passaremos agora à votação única da emenda número 2 de 2014, que é esta da reforma do estádio de Não Flores. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários, queiram se levantar. Aprovado por maioria, voto contrário do vereador Gervani. Passaremos agora à emenda aditiva número 3, como eu já li toda também, no convênio da realização de obras. Quero justificar meu voto. Vereador Gervani, com a palavra para justificar o voto. Eu sou a favor da reforma a partir que tiver a legalidade do município. Registrou aí, secretaria, justificativa do vereador Gervani? Gostaria também de registrar justificativa do voto, que eu tenho consciência, porque quando o Gerva vota contrário, fala que é a favor da legalidade, então nós estamos votando a ilegalidade. A hora que tiver, total para o município, né? Não, nada legal, olha, então justifico o meu, que eu votei a favor, porque é uma meta prioritária. E o Mineiro, independente de qualquer coisa, e o campo pode ser reformado, sim. Independente de qualquer coisa, está agraciado nesse posto de lazer. Passaremos, a secretaria registrou sua justificativa de voto. Passaremos, então,
a discussão da emenda aditiva número 3, de 7 de julho de 2014, no qual do artigo 49, nos casos de convênios para a realização de obras ou serviços que não se inclua na competência do município, faz-se necessária a autorização legislativa específica. A emenda do vereador Ernesto Vilela, passa a palavra ao vereador autor para que faça a defesa. Gostaria, senhor presidente, de fazer aí o pedido de prorrogação para mais 30 minutos. Porque tem 7 emendas aqui. Tá? 11 horas. Ué. Então, você coloca o pedido de prorrogação da sessão em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários querem se levantar. Eu gostaria que votasse mais rápido, né? Porque não vai dar tempo. Então, tem 7 aqui ainda. Então, a sessão vai até às 11 horas. É só confirmar o artigo. É o artigo 49? 49. Certo. Senhora presidente, o Paulo pede para ser rápido. Senhora presidente, essa emenda de minha autoria é para que o Poder Executivo, o Gerba, você que lidera, aí é líder do prefeito aqui, para que quando ele não for de competência do município, né, quando, por exemplo, ele fizer um compromisso de uma doação, de uma coisa assim, com outros órgãos, que ele tenha que pedir aqui autorização do Poder Legislativo para que nós possamos aí ter o conhecimento. E assim, entendo que estaremos aí valorizando o Poder Legislativo. Você me dá uma parte? Posso? Porque na realidade passa, vai dar, se der para o Senai, deu para a Câmara, deu, por exemplo, hoje já está construindo, já está começando a construir a Escola Federal. E eu tenho certeza que passou aquela área por aqui. Pois é, mas ali nós estamos autorizando ele não ser necessário ele passar. Não, mas aqui... Não, aqui ele é necessário que ele passe. Por exemplo, se ele vai doar para o doutor Daniel, igual já fez aqui muitas vezes, o aluguel de uma casa tem que passar para cá. Por exemplo, o promotor de justiça que criticava nós recebeu aluguel aí muitos anos do poder público. Entendi. Inclusive, eu já votei em algumas situações contra projeto dessa maneira, onde aquele menos favorecido não recebe, aquele que tem o menor salário não recebe, para que possa passar aqui para o Poder Legislativo. Coloca em discussão a emenda número 3, 2014. Não havendo discussão, passaremos à votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Emenda aditiva número 3, vereador Ernesto, aprovado por unanimidade. Passaremos à emenda modificativa número 1 de 2014, no artigo 48 do projeto de lei 27, o artigo 48, o envio da proposta orçamentária à Câmara Municipal, pelo Executivo, Poder Municipal, apreciação e devolução do poder pelo Legislativo para sanção. Dar-se-ão aos prazos estabelecidos no artigo 35, parágrafo 2, terceiro da DCT, da Constituição Federal. De autoria do vereador Ernesto Vilela. Passo a palavra para que faça sua defesa. Qual que é, senhora presidente? O artigo 48, a emenda modificativa número 1, de 27 de junho, do projeto que altera... Isso é só erro de redação? Só um termo de redação. Então, dispensada a discussão, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Gervani. Gostaria que ficasse registrado. Tem até uma contribuição que fizemos com o Poder Executivo aí nessa questão aí de um erro. Tá? Mas gostaria que registrasse o voto contrário do líder do prefeito. Já está registrado, vereador. Passaremos à emenda modificativa número 2 de 2014, do projeto da redação do artigo 45 do projeto de lei número 27, que autoriza o Poder Executivo, passa mediante autorização as dotações orçamentárias da Lei Orçamentária de 2015, créditos adicionais, expressa em categoria de programação, conforme definida no artigo 5º desta lei, inclusive os títulos, escritores, métodos e objetivos da identificação. Modalidades, aplicação e identificação de uso de resultado primário. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Qual vereador vai defender? Dr. Paulo Marcelo Zé Sávio Ernesto. Presidente, essa emenda, já tem conhecimento, é só alterando
o texto do artigo 45 falava o poder executivo poderá, mediante decreto, transpor. E nós pedimos mediante autorização legislativa, e isso é para dar maior harmonia dos poderes e maior transparência dessas autorizações, dessas transferências, dessas dotações, desses remanejamentos. Só para esclarecer, esse aqui é o artigo 46, lá da 45, né? Lá da LDO, que fala lá para mediante decreto. E aqui está falando mediante autorização legislativa. Coloca em discussão. Não havendo discussão, passaremos à votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários, queiram se levantar. Aprovado por maioria, com votos contrários. Doutor Silvio, Gerva e Renato. Secretaria, registro, por favor. Passaremos agora à emenda modificativa número 5 de 2014, que altera o inciso 3º do artigo 44 do projeto de lei do Executivo. Para fins de realização de audiência pública, né, prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da lei complementar, que é para avisar o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de 15 dias antes da audiência, relatório de avaliação do cumprimento da meta do superávit primário, com justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas e adotadas. Essa daqui é a assinatura dos vereadores do Solidariedade, mais o Edmar. O Washington, Flávia, Beatriz, Fernando, Adão e Edmar. Senhora presidente, só para deixar claro aqui, porque, na verdade, o artigo 44, o inciso 3º, ele fala que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal no prazo de 3 dias antes da audiência pública para relatórios de avaliação e cumprimento de metas do superávit primário. E nós achamos esse prazo de 3 dias muito pouco, porque 3 dias não dá nem para você receber o projeto, analisar o relatório para fazer uma avaliação, para poder ter condição de discutir na audiência pública. Então, eu estou colocando um prazo de 15 dias para que a gente tenha condição de receber esses relatórios, estudar esses relatórios, e quando chegar no dia da audiência pública, a gente tem condição de discutir, questionar e também conversar com a comunidade, porque senão a gente pode ser interpelado por algum cidadão ou por algum jornalista, alguma coisa nesse sentido, a gente não vai saber nem do que se trata. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passaremos à votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos à emenda modificativa número 7 de 2014, de 10 de julho, que modifica a redação do artigo 46 do projeto de lei, de número 27, de 11 de abril de 2014. A emenda modificativa do artigo 46, parágrafo 2º, nos termos do artigo 7º da Lei Federal de número 4.315, 20, de 15 de março de 1964, ficam os chefes dos poderes executivo e legislativo autorizados pela lei orçamentária a abrirem crédito adicionais de natureza suplementar até o limite de 5% da despesa prevista e orçada, bem como adotando elementos de despesa em cada programa, projetos ou atividade, atentando para as exclusões do limite que consta no artigo 7º da Lei Federal 4.320/64. Essa emenda entra em vigor na data de publicação. Sala das comissões. Essa emenda está assinada pelos vereadores Adão, Beatriz, Edmar, vereador Ernesto, Fernando Costa, doutora Flávia, José Sávio, Marcela do Vale, Paula de Víncula e o Washington Luiz. Passaremos então à discussão. Não havendo discussão. Quero discutir, senhora presidente. Passo ao vereador Ernesto para que discuta a emenda. Dona Tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, nós aqui, Flávia, na gestão, no ano passado, tentamos, fiquei feliz com o seu pronunciamento, onde Vossa Excelência percebe dos erros que o Poder Legislativo cometeu aí, de não ter uma participação nessas leis de diretrizes orçamentárias, não ter dado a oportunidade dessa remoção aí de recursos no valor aí de até de 100%, 70%, 80%. Sempre fui contra isso aqui, demais na minha história, aqui no Poder Legislativo. E aqui, o vereador Renato ele fez querendo dizer que está querendo engessar, vamos dizer assim, o Poder Executivo e que nós temos que legislar.
Nós temos que olhar balancete. Da mesma forma, o prefeito tem que executar. Ele não pode querer ser legislador. Ele toda hora está chamando vereadores lá, para resolver essas questões. Preocupado porque mingua o poder legislativo, Renato. Ele mingua aqui, não dando oportunidade para discutir matérias, não dando oportunidade, porque hoje nós temos um déficit habitacional grande. É muitas vezes por isso, Fábio. Lembro que aqui, Paulo, quando presidente da Câmara, eu quis doar, através da Câmara, verba carimbada, repassar recursos para comprar loteamento, inclusive do nosso saudoso e querido Oswaldo Zé de Souza, que foi prefeito dessa cidade, vendia para a gente 20 alqueires, não houve acordos, o Poder Legislativo, mais uma vez, Edmar, enfraqueceu. E hoje, através disso, nós vamos ser mais ouvidos pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo. Imagina o prefeito querendo governar por decretos, é uma falta de respeito, porque nem todos os vereadores, doutor Paulo, têm a oportunidade e muitas vezes omitem, não querem, e sai fora dessa questão de buscar lá benefícios com o Poder Executivo. Via o senhor dizer aqui, doutor Silvio que vem de uma ideologia de outra e que muitas vezes não acompanha. E por quê? Por que isso? Porque muitas vezes não tem tempo de vir aqui defender a sociedade, é ocupado com seus horários. Muitas vezes preocupa e que deveria ser proibido essa situação. A legislação brasileira prejudica porque fica com medo, muitas vezes, de seu salário ser minguado, Edmar, funcionário. Muitas vezes fica. Isso acaba prejudicando de maneira acentuada o Poder Legislativo. Portanto, senhora presidente, eu fico feliz. Ontem eu dizia aqui, essa semana, depois da derrota lá da Alemanha, eu dizia aqui que eu chegava aqui entristecido, porque nós perdemos, e estava perdendo aí, percebia as dificuldades, mas tinha esperança, ficava esperançoso que os vereadores, inclusive de uma entrevista que deve ter saído aí, que os vereadores iam refluir, iam olhar a situação melhor. Quando nós aí entramos, e eu ouvi isso, entramos em um acordo e fizemos aí esses 5%, valorizando, vamos dar sim, nós não queremos, eu não sou oposição, eu votei, eles costumam dizer que eu voto em todos os projetos do Executivo contrário, mais de 90% dos projetos, Renato, eu votei favorável, mas não são todos, eles tentam implantar, inclusive o líder um dia disse aqui, que eu voto em tudo quanto é coisa do prefeito contra. Não, eu não voto contra em todas as questões, não. Aquilo que não vem de encontro com a população, eu vou votar na minha vida inteira. Eu reclamei aqui do Roldão, reclamei aqui do Zé Antônio, reclamei dos prefeitos, do Aderaldo, da Neiva, naquilo que eu achava que não estava de encontro com a nossa população. Eu faço aqui mesmo e tenho feito. Olha nas atas aí, parentes. Das sessões, em toda a minha história política, eu defendi, senhora presidente, a sociedade. Eu fiz de meu mandato um instrumento em defesa da nossa sociedade. Portanto, fico feliz com os vereadores nessa manhã aqui, onde vamos valorizar aqui o Poder Legislativo. Pois não, vereador, Vossa Excelência... Confundiu eu com o Nico. Essas palavras você não bota na minha boca, não. Eu nunca falei isso, não. Então, o senhor me desculpa, que o senhor está dizendo aí que ouviu o presidente de meu partido, mesmo parece que foi o presidente de meu partido. Eu até concordo, pedir a Vossa Excelência desculpas aí dessa situação, que foi o presidente do meu partido que estava, nós estávamos juntos aqui. Portanto, ele dizia daquela maldade que tem com a população. O presidente do meu partido, do PMDB, senhora presidente, eu não comungo com essas questões, fui contrário desde o primeiro momento que prejudicou o Renato os mototaxistas. Ele nem recebia vocês, o prefeito. Nem recebia. Talvez se tivesse aqui de suplementar 70%, senhora presidente, ele estaria aí recebendo os vereadores, atendendo, dando valor ao Poder Legislativo. Que é um absurdo o que ele tem feito com as classes, principalmente as trabalhadoras de nosso município. Passaremos agora à votação. Questão de família, eu fui citado aqui, parente. Parente, mas não falou o seu nome. Mas, senhora presidente, eu quero dizer
que eu referi ao Adão, meu primo. Seu microfone está desligado, doutor O Silvio. senhor não tem informação a vida inteira e eu tenho a consideração com a família dele e dos primos de todo mundo. Considero assim mesmo. Eu tenho tempo para dedicar na saúde pública, eu dedico praticamente 8 horas por dia. E hoje deveria estar na saúde, estou aqui no Legislativo cumprindo minha função de legislador. Discutindo LDO, as estratégias de planejamento. Tenho 30 anos na saúde, 3 mandatos. Então é muito tempo, 3 mandatos, dedicando ao Legislativo e representando ao povo. Eu só quero destacar um comportamento do vereador aqui, que ele foi decisivo nessa decisão nossa de mudar. De ontem para cá, ele andou pesquisando e está andando junto com a gente, que é o Edmar Andrade, e que a gente decidiu em grupo, depois a gente reuniu de novo e colocou essa emenda desse valor de 5%. É só esse destaque mesmo. Então, passaremos à votação dessa emenda para o limite de 5% para a despesa prevista orçada. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada por maioria, fique em pé, por favor. Votos contrários, Gerva, registra aí, doutor Silvio, Jeane e Renato. Senhora presidente, eu quero usar rapidamente a justificativa de voto em votando tribuna. Eu tinha até feito os cálculos aqui, se tiver a mesma projeção, os recursos será de 427 milhões para o ano 2015, se tiver os mesmos 78% que teve de 2013 para 2014. Nós teremos aí 35 milhões mensais aí no ano de 2015. Essa previsão, se acompanhar o percentual anterior. Só para dizer. Encerradas as discussões e votações, declara encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra ordinária para amanhã e uma extraordinária para agora, neste plenário Tancredo Neves.